Olá, Deus abençoe sua vida, tudo certo com você, tudo bem? Espero que sim. Eu quero começar essa mensagem lendo para nós um texto que está lá no Evangelho. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai escutar, assistir essa mensagem, boa madrugada se você estiver assistindo de madrugada, Deus abençoe sua vida. Eu quero começar esse vídeo, essa mensagem, lendo um texto bíblico para nós, que está lá no livro de 2 Coríntios, o capítulo é o 5, versículos 17 e 18, diz assim a palavra do nosso Deus: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho, e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Amém? Amém. Meu irmão, minha irmã, vamos lá. Esse texto, ele mexeu muito comigo ontem, né? Hoje é segunda-feira, dia 30 de dezembro de 2024. Essa mensagem, esse texto me chamou muita atenção ontem no culto, onde o pastor trouxe o texto de 2 Coríntios, né? Mas ele não leu esses dois capítulos, 17 e 18. Ele leu, se eu não me engano, o capítulo 15, para direcionar a mensagem para a igreja, né, na noite de ontem. Mas enquanto ele ia, eu continuei lendo, né? Enquanto ele leu o 15, creio que foi o 15, se eu não me engano, eu continuei lendo, né? Depois que ele parou, eu continuei lendo. E esses versículos 17 e 18 me chamaram muita atenção, muito atenção, muito pelo fato do que Deus fala, né? Que aquele que está em Cristo é uma nova pessoa. O velho já se passou, já se foi, né? E por meio de Cristo, através de Cristo, Deus nos torna amigos dele, né? A palavra também diz que nós, através de crer em Jesus, nós temos o direito de ser adotados como filho. E além de filho, a palavra aí nos mostra que, através de Jesus, nós passamos de inimigos de Deus para amigos dele, né? Aquele que realmente entrega a vida para o Senhor Jesus, né? Realmente decide ter uma mudança real de vida. Essa pessoa, sim, essa pessoa, a palavra diz que ela já não é mais a mesma, né? É uma nova pessoa. O velho homem já se foi, né? E agora, aquele que era inimigo de Deus, pela vida errada que levava, pelos pecados que vivia, através do que Cristo fez por nós na cruz, e nós entendermos isso e nos entregarmos para Ele, nós passamos a ser amigos dele, né? E aí, Deus vai preparar os seus amigos, vai capacitar, vai trabalhar, vai transformar, vai ensinar essas pessoas a também fazerem os outros, que são inimigos, tornar-se amigos. Ou seja, apresentando esse Jesus para elas. E por que esse texto me chamou muita atenção? Porque de agora em diante, toda mensagem que eu for começar a trazer para vocês, eu quero colocar esse texto como o principal direcionamento. Por quê? Porque eu conheci Jesus. E através de Jesus, eu me tornei amigo de Deus. Meu irmão, minha irmã, a vida que eu levo hoje, né, pouco mais, vai fazer 4 anos que eu tive uma transformação de vida através de Jesus.
a vida que eu levo hoje, em quase 4 anos, não é incomparavelmente melhor do que a vida que eu vivi durante 41 anos. Eu vivi 41 anos de uma maneira em que eu achava que não. A crença errada, a fé que foi me ensinada por outros, que foi passada de geração em geração, a tradição me levava a pensar que não, que eu não era uma pessoa ruim, que eu era uma pessoa boa, eu não fazia mal para ninguém, eu era uma pessoa boa. Mas a minha vida não agradava a Deus. E isso me tornava inimigo de Deus. Quando eu resolvi realmente, em oração, uma oração sincera, mudar de vida, Jesus encontrou verdade naquela oração e Jesus me pegou. Jesus me pegou de jeito. E a partir de então, meu irmão, minha irmã, eu comecei a viver coisas sobrenaturais que eu nunca imaginei que poderiam ser vividas, porque eu nem sabia que existia esse tipo de coisa. E aqui, eu não tô vindo aqui, eu não ganho nada com isso, sabe? Meu canal aí, eu tenho um canal no YouTube, não é monetizado. Minha página no Instagram não é monetizada, não ganho dinheiro para isso. No Facebook não é monetizada, não ganho dinheiro para isso. Eu invisto tempo montando slides, montando vídeo, venho aqui, gravo, edito. Eu edito assim, né? Faço os cortes ali, do começo, do final, para ficar certinho e tal. Perco tempo, não perco tempo, porque eu estou investindo, né? Eu estou investindo tempo, mas perco tempo, entre aspas, não é à toa, meu irmão, minha irmã, não é para ganhar like, não é para ganhar curtida, não é para receber batidinha nas costas, nada disso. O que eu venho fazer aqui é o que essa passagem de 2 Coríntios mostra para a gente. Eu me tornei amigo de Deus, e eu vivo o sobrenatural de Deus, eu escuto a voz de Deus, eu vivo algo, eu vivo coisas que, se eu for falar para você, as pessoas vão achar que é loucura, porque realmente é loucura, é doideira. E eu recebi a tarefa, como 2 Coríntios mostra, de passar isso para vocês, para que vocês possam... Quer ver? Eu vou voltar aqui na passagem. Olha só o que diz para a gente. 2 Coríntios, olha só. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Eu entendi isso. E a minha tarefa é essa. Hoje, aquilo que eu tenho, a vida que eu levo, a vida maravilhosa que eu levo em Deus, uma vida longe de preocupação, longe sabe, na minha vida hoje eu consigo ter paz, hoje eu consigo vislumbrar um futuro, sabe? Ouvir a voz de Deus, sentir a presença de Deus, porque Ele está presente em todos os lugares, mas sentir a presença dEle, sabe? Ter uma conectividade com Ele, estar conectado com Ele a todo momento, a ponto de, do nada, Ele vem e fala, e traz alguma mensagem, traz alguma coisa, me fala alguma coisa, sabe? E é isso que eu entendi, que Deus quer, e eu preciso falar, e falar, e falar, para que você possa, se você não você possa buscar ser como eu sou amigo dele. E eu não venho falar aqui de religião. Eu não falo de religião, eu não falo de placa de igreja, não, eu falo de Jesus. É Jesus. Eu não sou uma religião, Jesus. Por um lado, e aí eu converti os meus caminhos andando nos caminhos de Jesus. Essa é a real conversão, não é mudança de religião, até porque Jesus não é religião. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com placa de igreja, com denominação de igreja. Não tem nada a ver com tradição de igreja, com doutrina de igreja, tem a ver com Jesus. E você precisa buscar isso se você quer ter uma vida plena,
Às vezes falta algo para você e você não sabe o que é. E o que falta é o que eu encontrei, ou melhor, ele me encontrou primeiro, né? Eu aceitei, é ter Jesus. E aí, com isso, você conseguir viver o que a Bíblia nos mostra, viver. E para a gente entender, né? Eu dei uma introdução aí desse vídeo, na realidade não é essa mensagem, mas faz parte da mensagem, né? Mas o que eu quero, né? O que Deus tocou no meu coração para trazer para nós alguns ensinamentos que a história de José do Egito traz, tá? Alguns ensinamentos para você levar aí nesse novo ciclo que se inicia, né, de ano 2025. A gente está finalizando o ano 2024 e entrando em 2025. E o que José, o que a Bíblia vem nos ensinar a mim, a você, através da vida, da trajetória de José do Egito. Quem não conhece a história, digita no Google lá, tá lá no livro, se eu não me engano, de Gênesis, eu acho, José, acho que é Gênesis, tá no livro de Gênesis. Procura lá, História de José do Egito, Bíblia. Aí vai aparecer lá qual que é o livro, qual que é Gênesis, se eu não me engano, qual que é o capítulo, quais são os capítulos, os versículos que contam a história de José do Egito. Se você não conhece. Se você conhece, você vai entender o que eu vou falar. Mas se você não conhece, antes de terminar de ouvir essa mensagem, vai ler, dá uma pausa, vai ler a história de José do Egito, que você vai entender o que Deus quer falar conosco nesse momento, tá? Então, o que a história de José do Egito vem trazer para nós? Deus tocou no meu coração de separar quatro ensinamentos para mim e para você, para que a gente possa levar esse ensinamento para 2025, que é poderoso, que se você levar, lembrando que para você viver essa história, você precisa ser amigo de Deus. Não dá para viver o que a Bíblia nos traz, que a Bíblia nos prega e nos ensina, se você não for amigo de Deus. Não dá. Você precisa começar a ter um relacionamento com Deus. Você precisa começar a buscar esse Deus. E como é que você faz isso? Lendo a palavra que ele deixou para nós. Na Bíblia, Deus se apresenta para nós. Na Bíblia, Deus se manifesta para nós. Na Bíblia, Deus se revela para nós. Não tem como você ser amigo de Deus sem você ler a palavra dele, sem você conhecer ele. Como é que você vai conhecer ele? Na Bíblia, que é aquilo que ele deixou para que nós o conhecêssemos. Ele se apresenta para nós através da Bíblia. Então, se você não é amigo, você precisa buscar essa amizade, para você conseguir viver isso em 2025. Primeira coisa, né, que a história que a vida de José vem ensinar para nós. Seja fiel no pouco e Deus te colocará sobre o muito. Simples, né? José recebeu um sonho, 2 sonhos de Deus, né? E nesse sonho Deus já mostrava para ele já sabia, porque José já tinha uma intimidade com Deus, né? Ele já era temente ao Senhor. Então ele já sabia que era Deus falando com ele. E ele deu um sonho para José, que José iria ser grande, a ponto da família dele se curvar perante ele, né? Mas até o momento que José, que a promessa de Deus que ele trouxe nesse sonho se concretizasse ou se concluísse, José nunca abandonou Deus dele. José nunca abandonou. A Bíblia não mostra José negando Deus. A Bíblia não mostra José em todas as situações, quando ele foi traído pelos irmãos, quando ele ficou como escravo na casa de Potifar, depois quando ele foi jogado na prisão. Não mostra José reclamando ou questionando Deus, murmurando, muito pelo contrário, mostra José sendo fiel a Deus. José, a ponto de quando a esposa de Potifar tenta ter relações com José fala, não vou pecar contra o meu Deus, não vou pecar contra o meu Deus. Ele é fiel a Deus, mesmo quando ele está ali no pouco, quando ele é traído, quando ele é jogado numa cisterna, depois é vendido para uma caravana de viajantes, depois quando ele é jogado como escravo na casa de Potifar, depois quando ele é jogado como prisioneiro numa prisão, ali nesse pouco, nessa escassez,
de prosperidade, a qual Deus já tinha prometido, mas que ele não via ali ainda acontecer, em momento algum José ele trai a Deus, ou vira as costas para Deus, muito pelo contrário, ele é fiel a Deus, e no final das contas, a fidelidade de José traz para ele a honra, né? A fidelidade de José a Deus, né, faz com que Deus abençoe ele, colocando ele sobre o muito, né? 2, aquilo que Deus te prometeu irá acontecer, independente do que os outros façam. José foi traído pelos irmãos, depois, porque os irmãos já tinham ciúme de José, já tinham ciúmes porque José não era filho da mesma mãe, né? Eles tinham eram 12 irmãos, José era o 11º, era isso, que depois veio o caçula, que eu não lembro o nome do Benjamim, o caçula. Aí o caçula é irmão legítimo de José, mas os outros 10 são de outra mulher, de outra mãe. Então ali eles já têm uma rixa com José por causa disso, né? Aí eles veem que o pai de José, que Jacó, acho que é Jacó, né? Jesus, às vezes falha. Tá, pai de José, amava José muito mais do que os irmãos. Então eles já tinham uma inveja dos irmãos ali, os irmãos já tinham uma inveja de José ali, né? Tentam matá-lo, mas resolvem não matar, aí pegam ele, prendem ele, jogam ele dentro de um poço, de uma cisterna, mentem para o pai que ele está morto, vendem ele para uma caravana de viajantes que vão até o Egito, né? Aí já é a primeira coisa, né? A traição dos irmãos. Aí depois ele entra no Egito, ele é vendido para Potifar, né? Que é um general da guarda do faraó. Lá dentro ele prospera, mas a esposa de Potifar tenta ter relações com José, não tendo êxito, né? Ela arma uma emboscada para José, ela arma um complô ali contra José, e a ponto de Potifar levar José preso, né? Na cadeia, na prisão, né? E depois na prisão ele conhece ali o copeiro e o padeiro, né? De Faraó. No final das contas, o copeiro volta pro castelo, né? Volta para o palácio de Faraó ali, e só depois de 2 anos que o copeiro vai lembrar de José. Então, assim, todas essas coisas, né? Todas essas adversidades, essas pessoas que vêm como opositores a José, né? Tentando tirar José do seu caminho, né? Mas, independente dessas pessoas, aquilo que Deus prometeu para José aconteceu. No final das contas, tudo impulsionou José à promessa de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se Deus te prometeu, entenda, você só vai saber se Deus tem uma promessa para você se você for amigo dele. Não tem como você saber se Deus tem uma promessa para você se você não tiver intimidade com ele, tá bom? Você precisa ter uma intimidade com Deus para você saber quais são as promessas de Deus para sua vida, tá? Então, independente do que os outros façam, independente daquilo que aconteça, se Deus te prometeu, vai se cumprir, independente das pessoas, das circunstâncias, das situações. Deus prometeu, ele vai cumprir. Número 3, existe um tempo determinado entre a revelação da promessa e o cumprimento dela. Aqui, José recebe a revelação da promessa de Deus em sonho. E aí, todas esses episódios que eu contei para vocês, de José ser traído, ser jogado num poço, ser vendido por uma caravana de viajantes, ser levado ao Egito, vendido à casa de Potifar, depois jogado na prisão, para depois chegar ao palácio de Faraó, levou um tempo. A Bíblia não nos diz quanto tempo levou, né? Não nos diz, não fala quanto tempo levou até o momento que José teve o sonho, Deus deu o sonho para José, até chegar ao
ponto e é o momento da promessa se cumprir. Não fala, não conta, a Bíblia não nos diz esse tempo. Porém, existe um tempo. Existe um tempo. Deus não prometeu para você aqui, agora, e vai acontecer amanhã, ou vai acontecer daqui a alguns minutos. Não, tem um tempo para isso acontecer. E entenda que a Bíblia nos fala que, para Deus, um dia é como 1000 anos, e vice-versa. 1000 anos é como um dia. Então, o tempo de Deus, meu irmão, minha irmã, é diferente do teu e do meu. Não queira viver a plenitude da promessa de Deus, depois que ele fez, no seu tempo. Não queira que seja o seu tempo, porque não é no seu tempo. Quem prometeu foi Deus. O tempo é dele, e o cumprimento está no tempo determinado por ele. Existe um tempo, tem um tempo. Pode ser curto, pode ser nem tão curto, nem tão comprido, e pode ser comprido. Mas, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Mas tem que passar por esse tempo. E aí, para a gente terminar, número 4, esse tempo está relacionado ao processo de capacitação que Deus nos coloca para que possamos estar preparados para viver a promessa. Então, olha só, José, né? José, ele governava a casa de seu pai, porque a história fala que Jacó falou para José fiscalizar os irmãos para ver se estava tudo certo. Os irmãos estavam pastoreando ovelhas no campo, e Jacó fala para ele fiscalizar os irmãos para ver se estava tudo certo lá, estava tudo correndo tudo certinho. Então a gente já vê que José tem um governo ali, né, na casa do pai. O pai tem como é que fala? Segurança, não é segurança a palavra. A palavra me fugiu. Me fugiu a palavra. Mas ele via ali em José um menino responsável. Então ele colocava ali essas responsabilidades sobre José. José já governava a casa do pai. Depois, quando ele foi vendido para a casa de Potifar, dentro da casa de Potifar, ele passou a governar aquela casa. A Bíblia nos fala que acima dele era só o próprio Potifar. Então, tudo o que era da casa de Potifar ali, José governava. Aí José é jogado na prisão. E na prisão, o que José faz? José tem as chaves. Ele tem as chaves das celas. Ou seja, ele governava aquela cadeia, aquela prisão. Ele era o mordomo daquela prisão, ao ponto do carcereiro ter confiança em José. Então, José passou a governar também na prisão. E aí, quando José é levado até Faraó para interpretar os sonhos de Faraó, e interpreta os sonhos de Faraó, e Faraó vê que aquele sonho realmente foi interpretado da maneira correta, Faraó pede conselho. José dá conselho a Faraó, e Faraó fala assim: para quem eu darei o governo do meu país, que não seja para você? E detalhe, José vira governador do Egito, um cargo que até então não existia, porque quem mandava no Egito era o Faraó. E ponto. Mas José vem para governar junto com o Faraó, melhor, acima de José, só Faraó. Mas tudo aquilo que José falava, todo o Egito tinha que obedecer. Então, um cargo que não existia no Egito. E José recebeu esse cargo de governador do Egito. Você consegue entender que José foi... esse tempo que José teve, todo esse tempo da promessa ser revelada para ele em sonho, até ele chegar a essa promessa, Deus trabalhou a vida de Moisés, Jesus, de José. Deus capacitou José a se transformar num governador, né? Detalhe, nunca traindo Deus, sendo sempre fiel ao Senhor, sempre. José foi capacitado por Deus como um governador. Todo lugar que José estava, José, através da graça de Deus, ele governava, para chegar no momento ápice da vida dele e ele governar o Egito.
e com essa governabilidade do Egito, ele consegue trazer a família dele para o Egito em tempos de fome, que aquela época era uma época de fome, pessoas estavam morrendo de fome, ou poderiam vir a morrer de fome. José traz a sua família para o Egito, porque o Egito estava com fartura, porque José ajuda Faraó a ter fartura naquele tempo, né? Ele tem o tempo das vacas gordas e ele consegue acumular fartura, e quando vem as vacas magras, o Egito está farto, né? Os celeiros estão cheios de mantimentos, e José traz a família dele para que eles não morram de fome, né? Então, assim, é isso, né, que a gente pode tirar dessa história de José, trazendo para o nosso 2025, né? Todas esses ensinamentos que só aqueles que têm uma amizade com Deus vão entender, vão saber viver isso aí. Porque, meu irmão, minha irmã, a Bíblia não é um livro de coach, não é um livro de frases impactantes, não. A Bíblia é um livro onde as palavras são vivas. Tem um texto que fala, né, que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. São palavras vivas, é viva, para que a gente possa viver isso, né? Nós precisamos viver as palavras que estão na Bíblia. Não é apenas ler, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não, a gente tem que colocar em prática, viver. E se você obter não é a palavra, se tornar amigo de Deus, entendendo que a palavra dele é viva, e a palavra dele você só vai conseguir encontrar na Bíblia, e você só vai conseguir se tornar amigo dele também ouvindo as palavras dele que está na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, nós vamos conseguir viver esses ensinamentos que a Bíblia traz para a gente, para mim, para você, através da vida de José. A gente vai conseguir viver isso aí. E aí você não vai mais se preocupar, você não vai mais ficar ansioso, você não vai mais ficar revoltado com as pessoas. Não, não, não. Você vai saber que tudo o que está acontecendo com você é para te impulsionar para aquilo que Deus já tem preparado para você. Então, que você possa ter esse discernimento, né, através da amizade com Deus espiritual, através desse discernimento espiritual, através da amizade com Deus, de viver as promessas que a Bíblia nos traz. Tá? Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para você nesse vídeo. Espero que tenha ficado claro para você. E entenda que é isso que eu faço. Eu quero te ensinar aquilo que eu aprendi, ou seja, ser amigo de Deus, porque é isso que Deus me capacita a fazer, ensinar você a ser amigo de Deus, como eu sou amigo de Deus, e aprender a ouvir a voz de Deus e ser direcionado por Ele, para que a gente só tenha paz e tranquilidade na nossa vida. As coisas difíceis vão aparecer, mas a gente sabe que Ele, né, o nosso Redentor vive, o nosso Salvador vive, e Ele vence as batalhas. Nunca perdeu uma. A Bíblia não me mostra nem Deus perdendo nenhuma batalha. Não vai ser a minha batalha da minha vida ou a sua que Ele vai perder, né? Mas a gente só consegue viver isso obtendo essas promessas, essas verdades, a gente conhecendo Ele na intimidade. Então é isso, tá? Deus abençoe sua vida. Beijo no seu coração. Feliz ano novo para você, tá? Tudo de bom, muita presença de Deus na sua vida, muita presença de Deus na sua vida. Eu oro, né? E eu declaro para o seu 2025 muita presença de Deus na sua vida, que é o que a gente precisa. A gente precisa da presença de Deus, a gente precisa sentir essa presença, a gente precisa viver essa presença de Deus nas nossas vidas, e a gente precisa de mais nada, porque tudo aquilo que a gente necessita, Ele coloca para a gente no tempo certo. Amém? Beijo no seu coração. Feliz ano novo. Feliz 2025. Deus abençoe. Tchau, tchau.